nome é Jairo Galvão, sou geógrafo, educador ambiental e assessor técnico do Instituto Presente. E a gente está aqui hoje para mais um episódio do nosso série de podcast, né, sobre o programa, dentro do programa, do projeto de fortalecimento institucional das cooperativas e associações de recicladores e recicladoras de Teresina. Isso é um apoio, esse projeto tem o apoio parlamentar do deputado Merlong, né? E hoje a gente está aqui com o nosso amigo Tiago Miranda. Tiago, ele é empreendedor do setor de resíduos, né, Tiago? Então seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, agradeço o convite, certo? Sempre é bom ter a oportunidade de ter um espaço para a gente falar sobre essa causa que é tão discutida, tão importante e que tem tido bons avanços, e agradeço pelo convite. Tiago, desde 2010 que o Brasil vem tentando implantar, né, em todo o território nacional as diretrizes do Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos, né, da lei de resíduos sólidos, chamada Lei de Resíduos Sólidos. Essa lei ela impõe para todo o território nacional o fechamento dos lixões, né, a céu aberto. Isso, em determinadas regiões, foi atendido. Nas regiões Nordeste, a gente levou um bom tempo, e hoje a gente encontra um teto nesse tempo, né, para o fechamento desses lixões, que é esse ano. Por conta do cumprimento dessa lei, né, pela necessidade do cumprimento dessa lei pelo Estado, o Estado do Piauí lançou em 2001, se não me engano, um decreto de logística reversa, né? Porque já que você ia fechar os lixões, você obriga também as empresas, esse decreto de logística reversa, ele obriga as empresas que põem embalagens no território do Estado do Piauí a recolher pelo menos 30% dessas embalagens, certo? Esse decreto ele foi instituído e, por mais que a gente entenda como ele funciona, ele de fato não está funcionando. Você poderia dizer falar um pouco sobre esse processo e por que esse decreto de logística reversa ele não tem cumprido de fato o que está no papel? Bom, essa é uma discussão que ela é bem mais ampla do que o que tem descrito na legislação. Bom, a legislação ela já tem um percentual que ele foi progressivo, ele não começou com o percentual que hoje é aplicado, que, se não me engano é 20%, ele começou com 5%, depois 10%, depois 15%. Essa mecânica é o seguinte: uma empresa que lança embalagens no meio ambiente, se ela vai lançar 10 toneladas de embalagens que em dado momento vão virar resíduos, ela tem que reaver até 30% dessa quantidade que foi lançada. É uma determinação. Porém, as indústrias, as empresas que são as geradoras desses resíduos, elas não têm cadeia de reciclagem em sua cadeia produtiva. Então, ela é indústria e vai sempre responder como indústria. E o princípio da logística reversa, ele termina gerando um ambiente de oportunidade para quem trabalha com a coleta desses materiais e, sobretudo, também para quem beneficia. E o gargalo que a gente enfrenta no estado do Piauí é porque é um estado que não é tão industrializado. Por que que isso é um gargalo dentro desse ambiente todo? Logística reversa é semelhante aos créditos de carbono. O crédito de carbono, hoje, você lança tantas toneladas de gás carbônico, tem que compensar com oxigênio. Como Entendi. é que isso compensa? Comprando as licenças de quem produz, que são reservas legais. Porém, ele não tem fronteira. Se o cara polui lá na China ou em qualquer outro país, ele consegue comprar o crédito aqui na Amazônia. Já na logística reversa, embora tenha a similaridade da compensação ambiental, ela se restringe ao Estado. Então, ainda que o Estado do Piauí atinja um percentual, um número muito alto de reciclagem, os créditos de logística reversa, eles não vão atingir a quantidade de compra. Por quê? Porque é um estado pouco industrializado. A gente recebe materiais que são fabricados em outras unidades da federação, em outros estados. E aí fica um quadro descompensado. Haja visto essa descompensação dentro do ambiente que se sugere a compensação, ela não é um atributo que termina estimulando a cadeia de reciclagem. Ela termina até deixando um pouco mais amistosa. Entendi. Trazendo um pouco mais para cá, para a realidade do município de Teresina. Você tem uma capital com 860, quase 900 mil habitantes, produzindo resíduo todos os dias, né? Uma empresa que faz essa coleta na cidade, de porta em porta, né? de Teresina. E você tem um plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, certo? Você tem cooperativas e você tem, teoricamente, toda a estrutura para que seja implantado, de fato, a coleta seletiva no município, né? Mas isso não acontece. Por quê? Bom, em Teresina,
ela já dispõe de uma coleta seletiva que é bancada pela prefeitura, dentro do termo de referência do objeto que foi licitado, que é limpeza pública, capina, varrição e coleta seletiva. Entretanto, nesse termo de referência, ele determina que a empresa colete os materiais de forma seletiva nos PEVs, que são os pontos de entrega voluntária, que são espalhados em praças por Teresina, e, num segundo momento, eles avançaram para condomínios também, determinando que os condomínios fizessem a sua coleta seletiva. Com isso, a quantidade de resíduos ela passou a ser maior chegada às cooperativas, visto que esse material é coletado e doado para essas instituições que são previamente cadastradas via chamamento público pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O que acontece é que esse formato executado por essa empresa contratada pela prefeitura, ele termina gerando um ambiente de competitividade. Aliás, de competitividade não, de contradição. Competição entre quem começa a ver o valor no resíduo. Então, assim, o resíduo até bem pouco tempo atrás era resíduo. Quanto se mais trabalha a conscientização e a sensibilização de que resíduo vale dinheiro, todo mundo passa a se interessar. E aí, assim, existe em Teresina uma coleta seletiva? Existe. Ela é a mais perfeita? Não, está distante de ser perfeita. Porém, não é só a logística que determina isso. É todo um aparato educacional, é todo um aparato de conscientização. Então, te dando um exemplo mesmo mais claro do que acontece hoje, os PEVs hoje eles recebem materiais recicláveis de qualidade, materiais limpos que vêm das casas, os próprios moradores levam lá. É um ponto de entrega voluntária, você vai lá deixar. Porém, na madrugada, pelo formato deles, eles são arrombados, eles são deteriorados, são danificados, para que o pessoal acesse esse material para comercializar. Então, uma cadeia que fica descontinuada, porque a partir do momento da prefeitura coleta nos condomínios, coleta nos PEV e doa para as instituições, só vai chegar o que de fato é o inservível, que é o resíduo que não dá mais para reciclar. E termina gerando, ao invés de um benefício para a instituição, para a cooperativa, para a associação, é um ônus, porque ela vai ter que pagar para dispor aquele material que não pode ser reciclado. Então, respondendo a sua pergunta, em Teresina, não é que ele não funcione, ele funciona em um formato que não está atendendo a expectativa de chegar a uns indicadores maiores de reciclagem no município. Entendi. Mas aí, Thiago, observando os objetivos do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos, onde coloca a necessidade da implantação do sistema de coleta seletiva em toda a cidade, com a participação da população, né, ele cria um cenário. O contrato feito com a prestadora de serviço de coleta da cidade, ele, por exemplo, a empresa recebe por tonelada recolhida, né? Se eu implanto um sistema de coleta seletiva na cidade, vai reduzir a quantidade de resíduo que essa empresa está coletando. Com isso, ela vai diminuir o lucro, a arrecadação dela, né? E eu enxergo nisso uma contradição entre o contrato feito com da prefeitura com essa empresa, em contraponto, né, ao próprio plano que diz que a gente tem que implantar uma coleta seletiva na cidade. O que você diz sobre isso? Bom, isso de fato é uma questão que ela é contundente para o dono do contrato, né? Então, assim, se eu trabalho por quantidade e eu reduzir essas quantidades, logo eu vou diminuir o ambiente de faturamento, certo? Certíssimo. Dentro da mesma lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a Lei 2.305, que é a Lei dos Resíduos, ela também determina que os municípios podem dar outras providências para a lei de acordo com sua particularidade. Voltando para Teresina especificamente, foi baixado um decreto, salvo engano, em 2018, em que o município retira a responsabilidade da coleta e gestão dos resíduos dos grandes geradores. Quem são os grandes geradores? Escolas, faculdades, supermercados, atacadistas. E esses eles saem da responsabilidade da prefeitura e passam a ter que contratar empresas privadas para esse fim. O que é isso? É a prefeitura já diminuindo as quantidades sobre sua responsabilidade, diminuindo o passivo ambiental dela no aterro controlado, lixão, como quer que chame, e a iniciativa privada sendo responsável por isso. O mesmo modelo que se aplica no termo de referência, que recebo por tonelada e vou trabalhar para diminuir, termina devolvendo para a prefeitura uma responsabilidade para diminuir esses passivos ambientais, que seriam a quantidade desses resíduos. E a prefeitura não viu outra alternativa a passar para o setor privado. Com isso, gera um ambiente de oportunidade também, gera uma visão em que
o setor privado pagando a conta da coleta do seu lixo, ele vai querer pagar menos. Se ele quer pagar menos, ele vai diminuir a quantidade. Como é que ele diminui? Segregando. E segregando, ele vai gerar os recicláveis que não precisam ser separados do material já sujo. As instituições poderiam receber os materiais limpos. Mas, repito, tudo isso vai convergir no valor do resíduo. Teresina, na coleta seletiva, ela abriu o cadastro para que os grandes geradores pudessem doar os seus recicláveis dentro da seara da coleta seletiva. E ela chegou a atingir o número de aproximadamente 500 empreendimentos para poder fazer essa retirada de material reciclável. E esse número vem diminuindo. Por que está diminuindo? Segundo, o empresário não quer pagar para separar o resíduo porque para ele é custo hora homem. Sim. E segundo, se ele paga para separar, ele não vai mais doar. Ele passa a vender. Vai vender. Claro. Então, o fortalecimento das instituições está em fluxo de caixa, em gestão de pessoas, em gestão financeira e toda essa conscientização. E parar de tratar cooperativa e associação como uma máquina de colocar ração. Eu quero ajudar a instituição, eu vou mandar uma sacola de shampoo. Não. Era aí que eu ia entrar também. Tu, como empreendedor do setor de resíduos, Thiago, tem como viver da venda do material somente? É pouco provável que uma empresa estruturada de fato consiga, certo? Primeiro, em Teresina, o processo industrial ele é ainda precário. Mesmo que você consiga beneficiar parte do material que você receba, seja por doação, seja por compra, você sempre vai estar condicionado a vender para outras regiões. Essa venda para outras regiões ela precisa de uma quantidade. E esse ambiente, repito, a competição pelo resíduo, ele faz com que muitos... O valor se fragmente. O volume se fragmente e fica uma competição que termina sendo prejudicial para todos. Então, assim, respondendo a sua pergunta, vai depender muito da estrutura que você carrega e as quantidades que você processa, certo? Exemplo, uma estrutura que conte com triagem, trituração, prensagem de materiais... 20 funcionários. 16 funcionários. Se você não processar de 50 mil quilos a 130 mil quilos, você não paga. Por mês, isso. Não paga, por mês. Não paga. E tem que vender todos os meses. Você não pode passar um fluxo de venda que seja mais de 30 dias. Não pode descontinuar o processo de recolhimento. Porque o relacionamento ele também é muito disputado. Por diversas origens. Não é só de Teresina, não é só de Parnaíba, não é só... São várias origens e aí termina tendo o leilão por materiais. Então, uma empresa estruturada, ela sofre e as instituições também, cooperativas e associações, ainda que sejam apoiadas por essas empresas que são menores, ainda não conseguem um volume que diga que consiga fazer uma lucratividade, digamos. Você tocou aí, deu um zoom maior, né, sobre o estado do Piauí, citando Parnaíba e tudo mais. E aí, retomando a estratégia do Estado para o fechamento, para o cumprimento da Lei de Resíduos Sólidos e o fechamento, de fato, dos lixões do Estado, dos 224 municípios, a estratégia é a regionalização de grandes aterros particulares, certo? São 7 grandes aterros que vão ser instalados, que estão em processo de instalação, alguns já licenciados e alguns já operando, né? Onde esses aterros particulares vão fechar contrato com os municípios que estão no entorno, né, no raio de 150 quilômetros, se não me engano. Esses municípios fecham o seu lixão e imediatamente passam a levar esse resíduo para essa empresa, né, de aterro sanitário. No meio disso, há dentro do projeto, do programa, do planejamento, a triagem, né, para a segregação desse material em pontos de transbordo, onde nesses transbordos precisa estar instalado cooperativas de catadores para poder fazer essa triagem antes desse material de fato chegar no aterro sanitário, porque senão você vai estar pegando o lixão do município e enterrando ele em outro lugar. E não é por aí que caminha. Então, como é que está esse cenário hoje? Isso está funcionando como? Bom, hoje, uma região que eu conheço bem, que é a região de Parnaíba, e aqui também, já em Altos também tem um aterro licenciado, eles já passaram a receber de alguns municípios. Então, o princípio que eu citei da iniciativa privada, quando a prefeitura transfere a responsabilidade para o ente privado para ele pagar pelo custo dele, ele reduzir, o mesmo está se replicando para as gestões municipais. Então, o prefeito ele tem um dado estimado
por população de quanto de resíduo ele vai gerar naquele município. E lá já tem os problemas sociais, que é o catador em ambiente insalubre e todas aquelas questões que a gente conhece bem. Quando ele passa a enviar os materiais para um aterro privado, a prefeitura tem que ter esse programa de assistência internamente mesmo no seu município. Seja com um amparo social para aquelas famílias que vivem daquilo, ou seja, estruturando aquilo ali. Para a empresa que recebe aquele material, é indiferente. É indiferente chegar reciclável ou não reciclável. Ela vai receber e vai aterrar, certo? Por quê? Porque se a empresa for fazer essa triagem depois que chegar lá, é antieconômico e é desinteligente. Por quê? Você vai ter um material que na origem você pode pegar separado e pode gerar receita para aquele ente, aquele cooperado, aquele associado ali, e vai receber, e vai separar depois de tudo sujo, depois de tudo misturado. É hora homem, é custo, empresa privada não olha para trabalha nesse sentido, não. Ela trabalha na lucratividade. Ainda que chegue em menores quantidades no aterro e se mantenha dentro do município as quantidades de reciclável para assistir aquele pessoal, para a empresa é indiferente, é até melhor, porque ela trabalha... E o aterro acaba operando por mais tempo. Exatamente, aumenta a vida útil do aterro. Então, assim, muito se vê que as gestões municipais ela tem um papel fundamental, mais do que qualquer outro envolvido na cadeia, mais do que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, mais do que o próprio Ministério do Meio Ambiente. E isso é olhado ainda de uma maneira muito míope, porque dentro dessa seara de atuação, os municípios ele têm incentivos e benefícios de toda a natureza, de institutos, do Ministério do Meio Ambiente, e eles pecam muito em não fazer o básico para poder buscar mais recursos para fazer melhor. Você tem hoje municípios que estão mais atentos e organizados nesse sentido, que reconhecem o trabalho do catador como uma prestação de serviço ambiental, né? Que hoje você tem até uma lei dos PSAs para pagamento dos serviços ambientais. E em cima dessas leis, esses catadores e catadoras estão recebendo, né, uma bolsa, tem um cartão com a bolsa pela prestação do serviço, certo? Ele não fica só com aquela 10 quilos, 20 quilos de latinha num dia para vender e arrecadar ali 30, 40 reais para comer, né? Mas sim uma bolsa mensalmente caindo ali na conta para que ele continue fazendo aquele trabalho dele, né? E eu acho que a gente tem um cenário positivo em Teresina, ou pelo menos de oportunidades em Teresina, para a gente também começar a pensar nessa perspectiva, de olhar para o catador como um prestador de serviço, e não misturar, como muita gente enxerga, olha para um catador e vê o lixo, né? Não vê um ser humano, não vê a condição em que aquele ser humano está trabalhando, e que aquilo é uma prestação de serviço ambiental importantíssima para a nossa cidade. Você fica à vontade, se você quiser falar mais alguma coisa. E até complementando esse olhar e esse pensamento, a figura do agente ambiental, do dito catador, ele também precisa ser trabalhado com o horizonte de que ele, além de um agente ambiental, ele também é um agente de negócio, porque, repito, quanto mais se torna... É um empreendedor, né? É um termo que a gente tenta não romantizar, mas assim, se tem receita, ele está empreendendo, se tem trabalho, ele está empreendendo. Exatamente. E essa disputa pelo resíduo, ela é um novo gargalo de quando começa a funcionar a engrenagem. Se a Prefeitura de Teresina, repito, Teresina, que é uma questão mais proeminente aqui para a gente, está fazendo a separação e está colocando no local e o pessoal está arrombando, então assim, estão levando material que tem valor. Se o outro lá que doava e viu, por que eu vou doar? Se eu posso vender, passou a vender, o modelo tem que ser repensado. Repito, fortalecimento se dá por força do capital, não tem para onde. Se as cooperativas e associações ficarem recebendo doações, elas tendem a sucumbir. Por mais que se trabalhe fortalecimento conceitual, de nomenclatura de trabalho, de estruturação, né? E se não houver mesmo essa proteção econômico-financeira também, os projetos eles podem ruir. Então, ele tem que ser repensado antes das quantidades se tornarem maiores. Então, se você pega um número de 3% de material no universo reciclável, já está dando uma briga, com mais, a briga tende a aumentar. Então, isso tem que ser trabalhado previamente. Então, a gente encerra aqui o nosso bate-papo com o Thiago, né? Um bate-papo muito bacana, esclarecedor, sobre a situação hoje que se encontra, né? Sobre o contexto em que se encontra a reciclagem no estado do Piauí, na nossa capital. Então, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui
Dizer que essa série de podcast vai estar disponível nas redes sociais do Instituto Presente, no canal do YouTube do Instituto Presente, tá? E conto com a presença de todos no nosso próximo capítulo. E agradecer, Thiago, a tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço e repito, é sempre uma satisfação contribuir com essa causa do meio ambiente e gestão de resíduos mais especificamente. Beleza, garoto. Obrigado.